Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, eu agradeço aqui pela sua presença, é uma honra para mim. E hoje nós vamos estar falando sobre um vídeo aqui, um tema muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre prosperidade. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a sua ajuda, que você pudesse se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com pelo menos 2, 3 pessoas, para que a palavra de Deus possa ser compartilhada, alcançada a outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser edificadas, porque eu tenho certeza, meus amigos, que você vai gostar desse vídeo, que esse vídeo vai ser muito edificante aí para a sua vida, e eu ficarei muito grato se você puder nos ajudar dessa forma, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Prosperidade. É importante a gente dizer que nos tempos de hoje as pessoas acabam ligando muito a questão da prosperidade, a questão do dinheiro. Mas não é bem assim. Uma pessoa pode perfeitamente ser próspera tendo dinheiro, como pode também ser próspera sem ter dinheiro. Porque o dinheiro, ele não define prosperidade. Então, para a gente entender melhor, eu vou trazer primeiro algumas características sobre prosperidade, né? E depois, mais para o final do vídeo, eu vou falar sobre a questão do dinheiro, tá bom? Então, a primeira característica, né, que a gente vai ver aqui está em Gênesis, no capítulo 39, versículos 2 e 3, que a palavra de Deus diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Observe que José, nesse ponto da sua vida, ele havia sido vendido pelos seus irmãos e havia sido comprado por um egípcio, né? E ele foi fazer o trabalho na casa desse egípcio de uma espécie de mordomo. E observe que a palavra fala que tudo aquilo que passava nas mãos de José era abençoado e prosperava. De forma que o seu próprio Senhor, ele observou isso, né? Ele percebeu isso. Então observe que o dinheiro não era de José, era do seu Senhor. Mas tudo que passava na sua mão era abençoado, né? Por quê? Porque o Senhor estava na vida dele, né? O Senhor, né, caminhava com ele. Então uma pessoa próspera, ela tem a presença de Deus na sua vida e Deus é por ele, né? Deus era com José de tal forma que onde que José estava era abençoado, né? José passou pela casa do egípcio, José também passou pela prisão, ao qual fala que até o carcereiro, né, se agradava da presença dele, e também preparou tudo para que ele, através das revelações que recebeu de Deus, se tornou governador, teve sabedoria nos 7 anos, ao qual o seu povo mesmo não passou dificuldade, né, pela sabedoria que Deus o deu, e sim os povos ao redor. Então observe que através da vida dele, onde que ele estava, era abençoado. Então é muito importante, meus amigos. Prosperidade vem de ter a presença do Senhor na sua vida, né? É a principal característica. Bem? Agora vamos para uma outra passagem que está em 2 Crônicas 26, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Então todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido das visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Então observe, meus irmãos, que Uzias, ele se tornou rei aos 16 anos, e a palavra fala que o seu reinado durou 52 anos. E observe nessa passagem que não fala que o reinado dele teve guerras, né?
teve conflitos, não fala que teve doenças, que teve pragas, que ficou sem chuva, que houve maldições, não. Por quê? Porque o reinado de Uzias foi um reinado pacífico, né? Um reinado ao qual Deus trouxe a paz, né? Trouxe paz e trouxe longanimidade. Observe que o seu reinado foi de 52 anos, foi um reinado bem próspero, foi um reinado bem grande, né? E de muita paz, né? Porque o Senhor era com ele, né? Como a gente falou no exemplo lá de José, porque ele tinha Deus na vida dele, né? E a consequência disso foi longanimidade, paz e tranquilidade para governar. Então observa, você vai me perguntar assim, mas por que aconteceu isso na vida dele? Vou pegar aquela mesma característica lá de José, também vale para Uzias e para os outros também, das personagens que a gente vai falar. Uma das características marcantes para que você tenha a presença de Deus na sua vida, a prosperidade dele na sua vida, é o que? O versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Ele era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que honrava o Senhor com os seus atos. E isso era agradável e justo aos olhos do Senhor. Olha que bênção, meus irmãos. Glória a Deus. Então você sabe, você quer ter a presença do Senhor na sua vida, que Ele caminhe com você, honre ao Senhor, seja íntegro, seja honesto, seja correto, não dê prejuízo às pessoas, façam aquilo que é devido, né? Ande conforme a lei do Senhor e conforme Deus determina. Amém, meus amigos? Agora nós vamos para o próximo. Nós vamos agora para 1 Samuel, versículo 18, no capítulo 18, versículo 14, que diz assim: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele, né? Então a gente pode pegar o exemplo de Uzias para vir para a parte de Davi, que a gente já sabe de cara o que? Teve um reinado assim, abençoado, né? Um reinado próspero com Deus, né? Muito abençoado. E nessa parte de Davi fala que ele conduzia com prudência todos os seus caminhos. Então isso quer dizer o quê? Que o Senhor dava a ele o espírito de sabedoria, né? Ele agia com muita sabedoria em todas as suas decisões, né? E Davi era um homem, a palavra fala, conforme o coração de Deus, né? Era um homem íntegro, era um homem correto. Então, meus amigos, essa é uma das características, né? Aqueles que caminham com Deus certamente têm um espírito de sabedoria sobre as suas vidas. Amém? Então nós vamos agora partir para mais um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre um camarada, um camarada muito abençoado. Uzias e Davi foram reis de Israel. Então observe que eles tiveram a prosperidade de Deus. Consequência disso também tiveram a relação do dinheiro. Mas você pode observar que nessas passagens nada disso foi destacado, porque o principal aqui não era o dinheiro, e sim da maneira que Deus os usava e a sua presença estava sobre a vida deles. José também não era o homem do dinheiro, né? O dinheiro, nesse exemplo, era o egípcio, mas o dinheiro que passava nas suas mãos era abençoado. E agora nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não era um homem de status, né? No seu ministério evangélico, não era um homem de dinheiro, não era um homem de grande poder e influência, mas foi um homem extremamente próspero, né? Um dos homens mais prósperos, né? Com certeza da Bíblia foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria que você lesse comigo aqui a passagem que está em Filipenses 12:18, que diz assim: E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando, acreditando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda.
maravilhas. O que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo estava preso, né, nessa época dessa carta aos Filipenses, né? E Paulo tinha todos os motivos para estar triste, né? Paulo estava preso, não estava recebendo visitas, né? Poderia estar pensando que estava esquecido, né? Que talvez Deus poderia estar o punindo de alguma forma, mas Paulo tinha tanta convicção do seu ministério, né? Ele tinha tanta certeza do que ele estava sendo feito, estava correto, né? Cumprindo aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele, que ele estava muito alegre, né? Ele estava muito feliz, porque a partir do momento que ele foi preso, né, muitas pessoas se levantaram para pregar o Evangelho, e aí, sendo assim, a palavra de Deus foi alcançada ainda mais lugares que ainda não tinham sido alcançados. Meus irmãos, olha que forte esse entendimento, essa passagem, né? Esse ensinamento. Porque quando a pessoa tem convicção daquilo que Deus tem para a vida dele, não importa as circunstâncias, que eles sabem que fazem parte do seu chamado e da sua caminhada. Então essa é mais uma definição de prosperidade, né? Aqueles que cumprem o ministério ao qual Deus colocou nos seus corações, independente das dificuldades, das adversidades, eles têm certeza que eles estão no caminho que Deus colocou para a vida deles, e aquilo os enche de alegria no seu coração. E Paulo estava vivendo esse momento, ele estava extremamente alegre, porque o Evangelho ele estava sendo pregado. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Olha que forte esse ensinamento do apóstolo Paulo. Eu gostaria até de ler aqui mais uma passagem, Filipenses 19, 21. Olha para você ver o que ele diz aqui, ó. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Algumas versões falam assim, o morrer é lucro. Olha para vocês verem, meu irmão, confirma isso que eu falei. A certeza que ele tinha que estava exercendo o ministério dele e que ele estava preparado para que se fosse a hora dele, né? Para que se fosse a maneira que Deus tinha para a vida dele, para se encontrar com Cristo, que ele estava preparado, né? Porque ele vivia para Cristo, na caminhada com Cristo. Olha, meus irmãos, como que isso é bênção, meus irmãos, né? E observe interessante que uma das características também da prosperidade que tanto Paulo, como Davi, como Uzias, como José tinha também, é a ausência da perturbação. Porque a prosperidade de Deus, ela te traz paz, que era, por exemplo, uma coisa que Saul não tinha depois que Deus destituiu, né, ele como rei de Israel. Observe que interessante, meus irmãos, a paz de Deus, né, ela nos dá todo entendimento, né, que a própria palavra fala, ela nos dá paz, nos dá tranquilidade, tira de nós toda perturbação, toda inquietação, toda aflição, e essa é mais uma característica da prosperidade, amém? Agora, meus amigos, nós vamos falar um pouco sobre a questão do dinheiro, né? Como eu falei, nos tempos que a gente vive hoje, algumas pessoas elas ligam muito a questão do dinheiro. O dinheiro a gente não pode negar que é relevante na vida das pessoas, né? Hoje em dia a pessoa não consegue viver sem o dinheiro, por exemplo. Mas só que o dinheiro, ele não é algo que deve dominar as nossas vidas e não é aquilo que Deus preza mais. E o dinheiro, ele tem um certo o poder, né? Vamos dizer assim, que o dinheiro ele desperta algo nas pessoas que potencializa aquilo que as pessoas são, né? Por exemplo, se uma pessoa ela é uma pessoa bondosa, né? Generosa, mais generosa ela vai ficar se ela tiver dinheiro, né? Se a pessoa for uma pessoa mesquinha, mais mesquinha ela vai ficar por causa do dinheiro. Se ela for uma pessoa gananciosa, mais gananciosa ela vai ficar. Porque independente do dinheiro que ela ganhar, que ela conquistar,
ela não vai se satisfazer, né? Eu gostaria até trazer aqui uma palavra que fala sobre isso, que está em Eclesiastes 5:10, que a palavra de Deus nos diz assim, ó: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso não faz sentido. Então, meus amigos, cuidado com o coração ganancioso, porque ele às vezes toma o lugar de Deus no coração das pessoas, na vida das pessoas, e as pessoas começam a viver cegamente por ele. E traz consequências terríveis, né? Tanto na vida física quanto na vida espiritual, né? Se a gente pegar um exemplo assim bem básico, talvez você já viu aquele filme O Senhor dos Anéis, né? Aquele personagem, o Sméagol, como que ele vive em prol do anel, né? Até os cabelos caem, não vive mais, não come mais, fica com os olhos assim esbugalhados. O dinheiro às vezes traz isso também nas pessoas, né? Como da mesma maneira que ele não não conseguia viver sem pensar no anel, tem pessoas que não conseguem viver sem pensar no dinheiro, meus amigos. Olha também aqui, ó, vamos ver junto essa passagem aqui que está em 1 Timóteo 6:10. A palavra diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, né? Que eu falei, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Então, cuidados, meus amigos, com a questão da ganância, né? Existem pessoas que, como eu falei, colocam o dinheiro como Senhor dos seus corações e colocam o dinheiro como ídolos, né? E a própria palavra de Deus nos mostra isso. Está aqui, ó, em Colossenses capítulo 3, versículo 5. A palavra diz assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Tá vendo, meus irmãos? Acabei de falar. A idolatria, né? A avareza ligada à idolatria. A própria palavra nos dá essa característica, esse fundamento, né? Então devemos ter cuidado no nosso coração, porque o dinheiro para Deus não tem valor. Deus não está importando com o seu dinheiro, Deus está importando com a tua fidelidade. Até que ponto você tem honrado Ele, você tem pago os seus tributos da maneira correta, você tem pago aquelas pessoas que é devido de receber, que fez um trabalho para você, ou qual você adquiriu alguma coisa com eles, que você fez algum acordo com eles, você tem cumprido a sua palavra, você tem honrado o nome de Deus com seus atos, tem pagado as suas contas em dia, né? Você tem honrado o nome de Deus, você tem devolvido o dízimo para Deus, você tem dado ofertas na igreja, como você tem agido, porque é isso que Deus quer saber na questão do dinheiro na sua vida. Ele não quer o seu dinheiro, mas Ele quer ver até que ponto está a sua fidelidade, até que ponto você está disposto a honrá-lo com o seu dinheiro. Então, isso que eu queria falar sobre o dinheiro, até que ponto você tem honrado seu Deus, né? Até que ponto? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje, né? Saiba então que a principal definição da prosperidade é você ter o Senhor em sua vida. Isso é a maior alegria que uma pessoa pode ter na terra, né? Vai ter paz, vai ter longanimidade, vai ter uma vida próspera, uma vida feliz, cheia de sabedoria, né? Vai ajudar outras pessoas e vai viver abundantemente da melhor forma possível que Deus tem para a sua vida, conforme o propósito dele. Amém? Então não se engane pensando que a prosperidade é só aqueles que têm dinheiro, né? Existem pessoas que podem ter muito dinheiro, mas são totalmente infelizes sem prosperidade. A verdadeira prosperidade é ter o Senhor na sua vida. Então, meu amigo, se você está assistindo esse vídeo, minha amiga está assistindo esse vídeo, se você ainda não aceitou Jesus como o único suficiente da sua vida, faça isso agora. Feche os seus olhos, diga: Senhor, seja o Senhor da minha vida, Pai. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa me moldar, que o Senhor possa me ensinar a fazer as Suas vontades. Eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar, para me libertar, para me dar salvação, para devolver o acesso
ao Pai para uma alegria plena e feliz, estar contigo no céu, ser salvo por Ti, Pai. Eu te louvo, te agradeço, faça diferença na minha vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra possa abençoar a sua vida e que você tenha aí um dia, uma tarde, uma noite, uma semana abençoada em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, meus amigos. Um abraço.